Então vamos lá para mais um vídeo do nosso canal, a matéria mais legal de todas, sempre ensinando para vocês de maneira lógica, para que você perceba que aquele negócio de decorar não dá muito certo, não. Se desse certo, você não estaria sofrendo até hoje. É claro que você não está sofrendo, né? Claro que não. Mas se você ainda sofre, deixa o seu comentário bem aqui. Eu gostaria que você me falasse, professor, eu já entendi gramática, estou entendendo de maneira lógica, ou professor, eu tenho dificuldade, eu não estou entendendo. Então, é muito importante que você deixe o seu comentário para que eu perceba qual é a sua necessidade e faça vídeos exclusivos para você, beleza? Agora, olha só, qual é o nosso tema de hoje? Nós vamos falar sobre valor adjetivo e valor substantivo. Preste atenção. Eu não falei que nós falaríamos sobre adjetivo e substantivo. Eu falei valor adjetivo e valor substantivo. Você já ouviu falar sobre isso? Ah, professora, eu só decorei as classes gramaticais e pronto. Pois é, hoje a gente vai entender como é que isso aqui funciona. Então, você vai me acompanhar até o final, porque você precisa acompanhar o desenvolvimento lógico do meu pensamento. Mas, antes de começar o conteúdo, eu vou pedir de novo para que você já deixe o like. Não continue assistindo sem deixar o like, porque senão você não vai entender o que eu vou dizer, tá vendo? Professora, para de jogar praga, professora. Pois é, deixa o like. Se você não gostar, ao final você tira o like. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal e preciso de novo te avisar que logo aqui abaixo neste vídeo tem um link mágico. Tudo que você precisa para estudar português para concurso público, qualquer concurso para professor, este link aqui já tem tudo que você precisa. Então clique lá, dê uma olhada, você vai perceber que você vai se surpreender. Então vamos lá. Valor adjetivo, valor substantivo. O que nós sabemos é que existe o substantivo, que é o que dá nome às coisas. Eu falo caneta, eu falo caneca, garrafa, dá nome às coisas, ok? Agora, nós sabemos que no nosso discurso, nós vamos sempre utilizando palavras no lugar de outras palavras. Palavras que, por exemplo, não pertencem à classe do substantivo, que é aquilo que tem substância, a gente começa a colocar com esse valor de substantivo. E temos também o que a gente chama de valor adjetivo. Temos substantivo como classe nuclear e artigo, adjetivo, pronome e numeral são as 4 classes que acompanham o substantivo. Se eu falo, por exemplo, livro, é qualquer livro. Mas se eu falo o livro, não é qualquer livro, é um livro específico. Se eu falo que eu comprei livro, e quando eu falo que eu comprei um livro novo ou livro velho, vocês concordam que eu coloco novo ou velho para poder modificar este objeto? Se eu te digo, por exemplo, que eu comprei qualquer livro, a palavra qualquer também modifica a ideia do substantivo. Então, acompanhe meu pensamento. O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral naturalmente acompanham o substantivo e acompanham para modificá-lo. Como? Trazendo uma ideia de definição ou de indefinição, por exemplo, por meio dos artigos. Trazendo uma característica por meio, por exemplo, do adjetivo. Pode também ter algum elemento conectado ao substantivo para apontar, que é o pronome demonstrativo. Poderia ser para indicar posse, eu falo minha caneta, pode ser para dar uma ideia de posse. Nós temos aí pronomes, que são classes que foram feitas para o nome para poder modificar a ideia do substantivo. E o numeral, que quantifica. Então, sintetizando, repetindo para fazer lavagem cerebral. Preste atenção, preste atenção. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. São classes que acompanham o substantivo. E acompanham para quê? Para modificar este substantivo, quantificando, caracterizando, definindo, indefinindo ou de várias outras formas por meio do pronome. Tudo bem? Joia. Agora, há palavras que também podem ficar no lugar do substantivo, que podem substituir o substantivo. E essas palavras que substituem o substantivo são as palavras que têm valor substantivo. As que acompanham têm valor adjetivo, a que substitui fica no lugar, é promovida a substantivo. Veja só, eu digo,
Pedro e Maria são muito dedicados. Eles passam o dia na biblioteca. Concordam que o eles é uma palavra que substituiu Pedro e Maria? Eles é um pronome que substituiu os substantivos. Então, é um pronome com valor substantivo. Eu digo, Pedro e Maria são dedicados. Os jovens passam o dia na biblioteca. Concorda comigo que jovens naturalmente é uma característica? Jovem, velho, idoso, naturalmente é uma característica. Mas quando eu falo os jovens, observem que essa palavra está acompanhada de um artigo. E toda palavra acompanhada de um artigo ou já é um substantivo ou passa a ter valor de substantivo. Então, quando eu digo que Pedro e Maria são dedicados, os jovens passam o dia na biblioteca, jovens está aqui substituindo os substantivos, então tem valor de substantivo. Isso é muito importante do ponto de vista teórico, do ponto de vista conceitual, porque é a base do que você vai precisar para vários outros conteúdos da gramática. E também é algo que é cobrado de maneira recorrente em provas de concursos públicos. Então, acompanhe-me aqui, olha só essa questãozinha da Banca Fundação Getúlio Vargas. O examinador colocou o seguinte, aqui eu coloquei só um item, tá? Para mostrar para vocês. Mas o examinador colocou o seguinte no comando. Algumas palavras são empregadas fora de sua classe original. Foi o que eu acabei de falar, tá vendo? Uma palavra que é um adjetivo, os jovens é um adjetivo e está empregado como substantivo. Uma palavra que talvez é um substantivo está empregada ali como adjetivo. Então, essa possibilidade de classificação é que normalmente dá trabalho na parte da morfologia. Então, a FGV já veio falando exatamente este conceito. Ok. Aí ele colocou o seguinte: assinale a opção em que a palavra destacada teve sua classe original modificada. Agora ele quer de adjetivo para substantivo. Então ele quer uma palavra que era adjetivo e que agora está empregada como substantivo. Aí olha só esse exemplo. O dinheiro que compra o pão dos pobres comprou antes o divertimento dos abastados. Pobres, olha para mim. Concordam comigo que naturalmente pobre, rico é uma característica de alguém? Então, naturalmente, a palavra pobre pertence à classe dos adjetivos. Mas quando fala dos pobres, essa palavra está acompanhada de artigo. E toda palavra acompanhada de artigo ou é substantivo ou passa a ter valor de substantivo. Neste caso, vejam que a gente tem dos pobres, repito, pobres naturalmente é um adjetivo. Mas quando coloco dos, é a preposição de, mais o artigo os. Repito, qualquer palavra acompanhada por artigo passa a ter valor de substantivo. Então, isso aqui é o que a gente chama de adjetivo substantivado, e este é o comando, ele quer aquela palavra que era adjetivo e que agora está empregada como substantivo. Então, dentre as alternativas que o abençoado colocou, essa daqui era a resposta correta. Pobres era adjetivo e está empregado como substantivo. Perfeito? Muito bem, muito bem. Eu espero que você tenha entendido tudo, tudinho. Este conceito é conceito importante. Aqui eu estou falando de maneira bem prática, só para você revisar a parte conceitual, mas você precisa aprofundar o estudo em morfologia. Por isso que eu estou falando para você clicar no link que tem logo aqui abaixo, porque você vai ter muito conteúdo disponível, beleza? Então, até mais. Até aí o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.